Olá, eu me chamo Cássia Roberta Maria Leal. Hoje eu vim falar um pouco sobre computação evolutiva em algoritmos genéticos especificamente. Né? Eu sou aluna da Escola Politécnica de Pernambuco, da disciplina de Inteligência Artificial. Computação evolutiva ela tem uma base muito grande na biologia, né, da evolução biológica, assim como como os algoritmos genéticos ele está ligado muito à computação evolutiva, ele tem uma base muito grande, né? A gente tem aí referências como a teoria da evolução, né? Teorias de Lamarck, de Darwin, né? Leis que eles promulgaram assim ao longo dos tempos e que até hoje são respeitadas, né? São teorias bem interessantes assim e importantes no entendimento da evolução. E a gente também vai ter nos algoritmos genéticos, a gente vai ter assim uma aplicação de uma abordagem semelhante a genótipos e fenótipos, né? No caso, o genótipo, ele vai ser a informação, né, dentro do que a gente vai ver, todo o processo que a gente vai ver mais à frente. O genótipo, ela se refere à informação que tem dentro do genoma, né, o que está dentro dos cromossomos, e o fenótipo, ele se refere às características desse indivíduo ali que vai ter aquelas informações. Então, a gente vai ter, assim, a gente pegou essa base da biologia e aí vai ser aplicado em algoritmos genéticos, né, a gente vai ver, e é bem interessante. Os algoritmos genéticos em si, eles foram propostos por John Holland, né, em meados da década de 1970, e aí um aluno dele, né, David Goldberg, ele obteve sucesso, né, na aplicação industrial desses algoritmos genéticos, né, nos anos 80, mais ou menos, e aí daí começou-se essa aplicação e mais interesse ainda nesse algoritmo, né, na aplicação dele na otimização de processos industriais. Os algoritmos genéticos eles são utilizados, assim, como eu falei agora, para solucionar problemas de otimização, né? E no caso, a gente utiliza o aprendizado de máquinas aí, são coisas bem dentro da inteligência artificial, e aí esse algoritmo nos ajuda a otimizar esses problemas, a solução desses problemas. Esses algoritmos, eles simulam também processos naturais, como foi visto, né? Como ele tem muita base da biologia, da evolução biológica, ele simula processos naturais, né, de sobrevivência e reprodução nas populações, que são essenciais na evolução, né, no processo de evolução. Então, a gente vai ter ali indivíduos que vão fazer essa evolução ao longo do tempo, e aí esses processos são bem interessantes aí nessa aplicação. As possíveis soluções do problema, né, a gente chama a solução do problema, a gente chama de indivíduo. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai ver que a gente vai fazer toda essa evolução e, no caso, assim, né, simploriamente, a solução do problema ela é evoluída para uma solução ótima que vai otimizar ali o meu processo, o problema que eu tenho, que eu estou aplicando ali esse algoritmo. Aqui eu mostro aqui um fluxograma, né, dos algoritmos genéticos. Essa é mais ou menos como ele é aplicado, como ele é executado. A gente vai ter uma população inicial, ali está indicando strings binários, a gente vai ver mais ou menos o que é isso depois. Vai ter uma população inicial, essa população inicial vão ser meus indivíduos, né, o meu conjunto de indivíduos, que vão ser strings de binários, nesse caso aqui, todos os exemplos são strings de binários. Essa população, ela vai ter uma avaliação, ela vai passar por uma avaliação, que é o fitness, né, que está indicado aí, e depois de ser avaliado, a população, né, que seriam os indivíduos, vão ser selecionados, e a partir daí vai ser aplicado alguns operadores neles, para ser modificados, multados ou cruzados ali uns com os outros. E a partir daí a gente gera uma nova população. Então, isso é um ciclo, ele vai ser dado assim, durante determinado tempo ou determinada quantidade de gerações, né? A gente chama de geração justamente esse ciclo, cada ciclo desse a gente chama de geração, que é justamente esses passos de população. A gente tem uma população formada, a gente avalia a população, seleciona a população, aplica operadores e gera nova população. Então, cada
nova população, ela é resultado de uma geração. E daí a gente vai ter o critério de parada, né? O critério de parada, se ele for satisfeito, ele vai nos retornar a melhor solução do problema, no caso, o melhor indivíduo, qual a solução ali que para mim vai ser boa para aquele problema. E se ele não for, o critério de parada não for satisfeito ali, ele volta para o ciclo e aí vai rodando gerações e gerações até eu conseguir, até eu chegar nesse critério de parada. Aqui nós temos um pseudocódigo, né, dos algoritmos genéticos. No caso, basicamente o que foi dito anteriormente, né? Eu vou ter ali a inicialização do conjunto de indivíduos, né, no caso da população, e aí eu vou avaliar essa população e eu vou entrar num looping que depende do critério de parada para acontecer, e eu vou selecionando os indivíduos, aplicando os operadores, né, crossover, mutação, e aí eu vou gerando novas populações até que o critério de parada seja satisfeito. Os algoritmos genéticos, assim, têm pontos importantes que devem ser bem assim, atendidos, assim. Você tem que prestar muita atenção na hora de representá-los, de aplicar realmente o algoritmo. Esses pontos são a representação dos indivíduos, né? Como esses indivíduos, como o meu problema pode ser representado ali, como eu vou representar esse problema dentro do algoritmo, né? Como eu vou codificar aquilo para poder rodar o meu algoritmo. A gente tem que aplicar uma estratégia de seleção que seja interessante para o meu problema. Então, de acordo com o problema que esteja buscando ali a solução, existem estratégias de seleção melhores para uns ou para outros, assim, né? Então, é preciso ter uma atenção ali para essa seleção dessa estratégia. E os operadores de busca, né? A gente tem que também saber ali aplicar bem esses operadores para que não tenha grandes problemas na aplicação ali, na geração das minhas soluções. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre os possíveis problemas, o que é que eu posso ter aí durante a aplicação desse algoritmo, né, desse algoritmo genético, que pode trazer uma certa dor de cabeça, assim, para a minha solução do meu problema. Os indivíduos, né, como eu falei, o exemplo à direita, ele mostra indivíduo A e B dado como binário. Então, os indivíduos aqui nos algoritmos genéticos, eles têm tamanhos fixos, né, eles são vetores, são strings nesse caso, de binários, e eles têm tamanhos fixos. Então, todos os indivíduos têm as mesmas quantidades mesmo tamanho, né, no caso, como é binário aqui, é a mesma quantidade de bits, né, nesse caso. E aí, como foi dito, eles representam ali a solução do nosso problema. A função de aptidão, né, no caso, nosso fitness, né, nosso número ali de fitness que cada indivíduo vai obter, a gente tem que a função fitness, ela mede a aptidão do indivíduo. Então, assim, fitness, ele vai determinar se o indivíduo é bom ou ruim. Se aquela solução, no caso, não é indivíduo, solução é boa ou ruim para o meu problema. Então, ela que vai ali dizer, quantificar quão bom é aquela solução, é aquele indivíduo. Então, no caso aqui se eu tiver uma função de aptidão x ao quadrado, né, f de x igual a x ao quadrado, para achar o máximo, a aptidão dele, no caso, o fitness dele, ele vai ser os pontos máximos ali que eu encontrar, o ponto máximo que eu encontrar ali daquela função. Então, ali, a gente tem o fitness ali determinando quais os melhores, de acordo com os operadores e tudo que eu aplicar durante o algoritmo genético. Essa equação ao lado direito, essa imagem, ela mostra ali uma função, uma equação de probabilidade. Né? Isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente, que é na parte da seleção, né, das estratégias de seleção, mas essa probabilidade aí, ela usa o fitness para poder calcular essa probabilidade, que seria a probabilidade do indivíduo ser selecionado dentro daquela população. E a gente vai ver melhor no próximo slide. Pronto, a seleção de indivíduos, aqui de forma bem simplificada, bem compacta, mas eu acho que dá para entender bem, assim,
Então, a seleção de indivíduos, ela pode ser dada de algumas formas, né? Eu trouxe duas principais formas, que são, acredito que mais utilizadas, são a seleção por roleta e a seleção por torneio. A seleção dos indivíduos, elas vão seguir ali aqueles conceitos que a gente viu da biologia, né, da evolução biológica, que é a seleção natural, a sobrevivência dos mais aptos, ali, dos indivíduos que são mais aptos para a minha solução. Então, a gente vai ter essa semelhança aí com a biologia. Uma característica importante é que essa seleção é bem probabilística, assim, a gente vai ver que tudo é sobre probabilidade. E aí, a gente tem duas imagens aqui, que a imagem acima, ela mostra a seleção por roleta, que seria o quê? A gente tem aqui uma imagem com um exemplo bem interessante. Nós temos 5 indivíduos, né, S1, S2, S3, S4, S5, representados de forma binária, stringos binários, e aqui eu tenho números de aptidões, né, da função de aptidão já calculados aqui nessa tabela. E aí, na seleção por roleta, eu vou ter essa função de aptidão, eu vou ter ali calculado uma aptidão relativa, que seria uma porcentagem ali na roleta que aquele indivíduo vai ter de acordo com a aptidão dele, o fitness dele. Então, por exemplo, o indivíduo S2, ele tem uma aptidão 7,27, que é a maior dentre esses 5 indivíduos. Então, ele vai ter uma porcentagem maior dentro daquela roleta. Pode ver que na imagem da roleta, o indivíduo S2, ele quase que ele tem a metade da roleta ali. Então, depois de ser dada essas porcentagens, essas probabilidades ali encaixados naquela roleta, então vai ser escolhido um desses indivíduos e a maior chance de ser escolhido é o que tiver melhor fitness. Então, como a porcentagem dele é muito maior, desse indivíduo 2, a probabilidade dele ser escolhido é enorme, né? Então, a gente tem também, e aí, basicamente, é dessa forma que a gente tem a seleção por roleta. A seleção por torneio, que é a imagem abaixo, ela também vai ter ali os indivíduos de forma binária aqui, né, nessa tabela, a aptidão, né, o fitness, ele calculado, né, que nesse caso são os mesmos, né, o mesmo exemplo, só que abordagens diferentes de seleção. E aí também vai ser dado, assim, na verdade aqui, vão ser, assim, eu vou precisar selecionar um número N de indivíduos. Então, eu vou ter grupos de N indivíduos, e dentro desses grupos, por exemplo, nesse primeiro exemplo, nessa primeira linha, eu tenho selecionado o indivíduo S1, S2 e S5. Então, dentre esses indivíduos, o N aqui que eu escolhi é 3. Então, eu vou selecionar grupos de 3 indivíduos de forma aleatória. Eu vou escolher 3 indivíduos de forma aleatória, e dentre esses indivíduos, eu vou pegar, dentre esses 3, qual o maior, o que tem o maior fitness. Então, ali, quem vai sobreviver nesse caso aqui, quem vai ser selecionado, é o indivíduo S2. E aí, por diante. Veja que no exemplo, na última linha desse último exemplo, a gente tem os indivíduos selecionados S3, S1 e S5. Foram os 3 selecionados no grupo para ser escolhido ali. E foi escolhido o indivíduo S1, porque dentre esses 3 ele é o maior. Então, veja que as duas formas de seleção são diferentes, né? Então, ali, é justamente o que eu falei no início, a gente precisa ali selecionar qual o melhor estratégia de seleção para o meu problema. E daí a gente vem um pouco de operadores genéticos, né? A gente tem os operadores crossover e mutação. Então, o crossover, ele faz a troca de informações entre 2 indivíduos. Então, eu tenho 2 indivíduos que eles vão fazer troca de informações entre eles e gerar 2 descendentes dessa troca. Então, a primeira e a segunda imagem, né, acima e a do meio, ela indica crossover. O crossover acima é o crossover em um ponto, que vai ser selecionado, vai ser escolhido ali um ponto do indivíduo, da string, e ali, a partir daquele ponto, vai ser trocado as informações dos 2 indivíduos pais, né? E aí vai, consequentemente, gerar indivíduos filhos que vão ter ali como se fosse a mistura das informações dos 2 pais, né? Cada um vai ter uma parte
dos dois pais ali. E aí o crossover em 2 pontos, que é o exemplo do meio, crossover em 2 pontos, ele vai ter ali, como o nome já diz, ele vai ter 2 pontos selecionados, e ali, entre esses 2 pontos, a informação vai ser trocada entre os pontos. Então, a mesma ideia vai ser trocada informações, e aí gerando novos indivíduos que vão passar para a nova população, e aí vai ser dado todo o processo. A mutação, ela substitui a informação do indivíduo por uma nova informação. Então, a mutação é dada num único indivíduo. Então, eu faço a mutação em um indivíduo. Não é mais uma interação entre 2 indivíduos, como foi no crossover. Né? Então, na mutação com um único indivíduo, a gente vai pegar um bit ali, né, nesse caso, um string de binários, vai pegar um bit, escolher qual bit que a gente vai modificar, e ali trocar o 1 pelo 0. Então, eu fiz uma mudança naquele indivíduo ali, e aí eu gerei outro indivíduo com uma nova informação. Então, isso aí pode também ajudar a aumentar a diversidade dentro do nosso algoritmo. O critério de parada, ele pode ser dado de várias formas, né? Aqui eu citei alguns exemplos, né? No caso, eu posso determinar como critério de parada o número máximo de gerações, então eu determino ali quantas gerações eu quero que o meu algoritmo gere, e aí, a partir de quando for alcançada aquela quantidade de gerações, aí para de acontecer a evolução. Pode ser também uma função de aptidão com valor ótimo alcançado, então eu posso ter um valor que eu quero alcançar, e ali aquele é meu critério de parada. Se algum indivíduo alcançar aquele valor, ali já não faz mais sentido continuar a evolução. E pode também ser critério de parada a convergência na função da aptidão, ou seja, os resultados dos novos indivíduos são tão semelhantes, as características são tão semelhantes que a solução ali não adianta, assim, não vai ocorrer mais melhorias, vai sempre ser, não tem mais o que melhorar, o que evoluir. Então, ali pode ser também um critério de parada. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uso do algoritmo genético para achar um ponto máximo de uma função. E essa função, no caso, é f de x igual a x ao quadrado. No caso dessa função, o x é um inteiro e maior ou igual a 0, né? Maior, no caso, menor ou igual a 0 e maior igual a 0 e menor igual a 31. Então, ele está no intervalo ali entre 0 e 31. Dessa forma, eu consigo representar os indivíduos, né? Lembre-se, é muito importante saber representar os indivíduos. Então, nesse caso do meu problema, que é achar o ponto máximo da função x ao quadrado, eu tenho os indivíduos sendo representados por um string binário de 5 bits. Então, eu tenho ali o 0, eu tenho ali o 31, e entre esses valores eu vou ter vários strings e bits de binários, né? E aí a aptidão aqui vai ser considerada a própria função objetivo. Então, a aptidão vai ser dada pela própria função x ao quadrado. A gente vai ver como é que isso se dá ao longo da evolução. Então, a população inicial do problema, normalmente a população inicial é gerada aleatoriamente, né? A gente gera uma população inicial aleatória e aí vai acontecendo ao decorrer da evolução toda a otimização do problema. E aqui eu tenho 4 indivíduos, né, para representar esse problema, mas aí a gente viu que tem vários indivíduos, mas aqui a gente tem 4 indivíduos, cada um tem a sua função ali de aptidão já calculada, toda a porcentagem a probabilidade de seleção, tudo aqui nesse quadro, certo? Aqui o genótipo como é representado o indivíduo. Então, o genótipo, como a gente viu, que tem uma base da biologia, que a gente vai usar genótipo e fenótipo aqui, então o genótipo seria justamente essa string de 1 e 0. E o fenótipo, no caso, é a tradução desse genótipo. No caso, esses 1s e 0s, eles significam o que aqui para mim? Então, significam esses valores que estão na tabela. E aí, daqui eu vou calcular, aí eu vou ter a seleção dos indivíduos. Neste caso, a gente usou a seleção por roleta, certo? Então, a gente viu, esses valores dessa imagem é o mesmo da imagem anterior, calculado,
né, as porcentagens calculadas de acordo com a equação que está aí. E aí esse valor me deu que o indivíduo A1, ele tem maior probabilidade. Então, ele tomou a metade ali, bem dizer, da roleta. Então, ali, eu vou escolher dentre esses indivíduos, de acordo com essas porcentagens, aleatoriamente aí. Então, a maior probabilidade é dele. Então, e aí vai ser selecionado o indivíduo. E a partir da seleção do indivíduo, a gente passa a aplicar os operadores nos indivíduos, né? Então, ali eu vou pegar, por exemplo, o indivíduo A1 e A2, e ali aplicar um crossover nele, né? Um cruzamento ali, em um ponto. E aí eu vou trocar essas informações de A1 e A2, gerando filhos diferentes. Só que aí, nesse exemplo, eu aplico o crossover, troco as informações e logo após eu aplico a mutação em um dos filhos, né? Porque essa operação em si gerou 2 filhos, e em um deles eu aplico a mutação. Então, eu fiz duas operações aí para esses, inicialmente dado por esse indivíduo A1 e A2. Então, a ideia básica seria essa. A partir dali, eu começo a gerar a executar ali e tem a primeira geração, né? Ela vai levar a primeira geração. Então, a primeira geração daqueles indivíduos pais que eu analisei gerou esses novos indivíduos, certo? Dessa tabela, essas strings de uns e zeros, com esses novos valores de aptidão, com essas novas probabilidades de seleção. Então, isso vai ser feito, como eu falei, em um ciclo, né? Então, foi dada essa primeira geração. Depois dessa geração, o meu critério de parada não sendo alcançado, aqui a gente tem exemplos de segundas e terceiras gerações. Então, aqui vai ser todo o processo que foi citado agora, vai ser feito novamente, gerando outros indivíduos. Então, pode ver que a tabela sempre está sendo modificada e sempre tendendo a melhorar, no caso, a achar o ponto que eu quero do meu problema, que é o ponto máximo do x ao quadrado, certo? Então, aí temos a quarta e a quinta geração, então tudo é feito dessa forma de ciclo, né? E aí a gente tem alguns parâmetros de evolução, né, que são importantes da gente se ater. É o tamanho da população, né? Porque se o tamanho da população, de acordo com o meu problema, se o tamanho da minha população for pequeno, né, se a minha população for muito pequena, então não tenho muita representação ali no espaço de busca. Então, vai acabar que vai demorar para... Eu vou ter ali uma limitação. Eu vou ter poucas gerações, vai ter poucas mudanças, porque minha população é muito pequena, são poucos indivíduos. Então, eu não vou ter ali uma abrangência muito grande do meu problema. Então, pode ser que eu não ache uma solução muito boa para mim. E no caso, se a população for muito grande, se eu tiver muitos indivíduos, ele vai acabar demorando a convergir, né, demorando a achar uma solução boa, e aí também gerando muito custo computacional e tudo, gerando vários outros problemas. Então, é interessante fazer manter o equilíbrio aí do tamanho da população. Então, isso aí vai de cada problema, o tamanho da geração só não pode ser muito pequeno ou muito grande, porque vai gerar problemas. A taxa de cruzamento, né? Tem uma taxa de cruzamento, seria a probabilidade de um indivíduo ser recombinado com outro. Então, ali a gente viu que tem um crossover, né, 2 indivíduos que trocam informações, e aí, essa taxa de cruzamento, ela vai justamente ser a probabilidade de isso acontecer dentro daquele ciclo, daquela geração. Então, depois de selecionados os indivíduos, vai existir essa probabilidade. E tem uma taxa de mutação também, que seria, no caso, a probabilidade do conteúdo do gene, no caso do indivíduo, ser alterado. Então, de eu adicionar ali, de eu trocar a informação de um indivíduo. Então, eu vou ter essas probabilidades, e aí eu vou precisar ponderar essas probabilidades, porque se eu tiver muito cruzamento, pode acontecer de ficar pouco diverso a população, então, com o tempo, né, de acordo com as gerações forem se passando. Então, fica pouco diverso, e ali eu não vou ter muita diversidade para poder estudar ali minha solução, se aquela é realmente a melhor. E a taxa de mutação for muito grande, eu vou ter muita diversidade, então vai ter muita coisa diferente, então não vai estar convergindo para nada e não vou entender nada daquele problema.
Então, precisa também existir um equilíbrio também entre a taxa de cruzamento e a taxa de mutação. Existe intervalo de geração também, né? Que é a porcentagem da população que será substituída na próxima geração. Então, a gente tem também esse intervalo de geração. O número de gerações, que, como eu falei, né, a gente pode usar como critério de parada, que é o número de gerações, que é o número de ciclos da evolução, é o número de ciclos que o algoritmo genético vai ter. E aí, esse algoritmo, né, depois que eu aplicar esse algoritmo no meu problema, que eu conseguir achar uma solução, eu posso avaliar esse algoritmo. Então, essa avaliação, eu consigo avaliar o bom desempenho desse algoritmo através de curvas de evolução, né? Quais curvas, como é que isso pode acontecer? Então, a gente tem 3 tipos de curvas aqui, né, que eu estou citando, que a gente pode fazer essa avaliação do bom desempenho do algoritmo, que é a curva offline, né, aí eu tenho o valor médio das avaliações dos melhores indivíduos. Então, eu vou pegar os melhores indivíduos, vou fazer ali um valor médio, e ali eu vou determinar, de acordo com o que eu achar, se aquilo ali foi realmente bom para mim, foi uma solução que esse algoritmo foi aplicado de forma boa para mim, se realmente meu problema foi solucionado. Tem a curva online, né, que é obtida a partir da média das avaliações de todos os indivíduos. Então, ele já não pega os melhores, que nem a curva offline, ele pega uma média ali das avaliações de todos os indivíduos. E ali eu consigo estudar ali se meu algoritmo foi bem, né? Se a avaliação dele é boa, realmente. E a curva score, que mostra o melhor indivíduo encontrado em cada geração. Então, a cada geração eu tenho o melhor indivíduo ali, eu vou mostrando ele e eu consigo fazer também essa avaliação. Aqui eu trago algumas aplicações, né, por alto, assim, não tão detalhados, mas algumas aplicações desses algoritmos genéticos. E a gente pode ter aplicações deles em síntese de circuitos analógicos, né? Então, isso aí pode ser aplicado em diversas áreas, principalmente inteligência artificial é muito usado, mas outras áreas também podem ser aplicado isso, junto com a inteligência artificial. A gente tem síntese de protocolos também, gerenciamento de redes, não, fazendo supervisão do tráfego dos links da fila dos buffs e dos roteadores. Então, é uma aplicação bem interessante. A computação evolutiva em si, né, gerando programas que adaptam as mudanças do sistema ao longo do tempo. E nas ciências biológicas também, modelando processos biológicos, assim, já que existe essa ligação com a biologia, né, pode também ser aplicado meio que para entender o comportamento de certas estruturas ali genéticas e como é bem próximo assim o fundamento dos algoritmos genéticos, então pode ser aplicado também. E por hoje é só.